dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo, começando mais uma semana. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui juntos, mesmo que não seja ainda de uma forma presente, mas estamos aqui unidos no coração, na alma. Já queremos agradecer a Deus pela presença do nosso irmão Lucas conosco, nossa irmã Ruth, nossa irmã Elisange, nossa irmã Fabiana também. Seria bom mandar um comentário, porque é mais fácil a gente identificar aqui quem está conosco nesta manhã. Mande o seu comentário. Louvamos a Deus também pela vida da Lívia, a vida do nosso irmão Naná conosco, nossa irmã Marlene Furtado também conosco nesta manhã abençoada. Cremos que nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, vamos começar esse dia, vamos começar essa semana nessa viva certeza de que Deus estará conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, estará revigorando as nossas forças. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Servimos ao Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos deu uma certeza, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. São verdades, são promessas que enchem nosso coração de esperança, de ânimo, de fé. Então vamos continuar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Queremos também agradecer a Deus pela vida de nossa irmã Viviane, que está conosco, nossa irmã Ronilda, nossa irmã Rosilene Barros, Cristiane Nunes, nossa irmã Devanilda, Célia Melo. Mande aí um comentário. Deseja a paz do Senhor, não unicamente para mim, mas também para os irmãos que estão conosco nesta manhã e até para aqueles que não estão conosco por alguma dificuldade. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Que bom, irmãos, que bom começarmos esse dia assim, interagindo, juntamente com os nossos irmãos. A nossa irmã Grace Kelly também conosco nesta manhã, que Deus te abençoe. A nossa irmã Catiane, que Deus também abençoe você, sua casa. A nossa irmã Sidneia. Queridos, que bom começarmos um dia assim, interagindo. Como é bom começarmos um dia sabendo que nós estamos unidos em um só coração, um só espírito. A nossa irmã Urla também conosco. Deus te abençoe, Urla, a sua casa. Estamos aqui com fé, estamos aqui com esperança, estamos aqui com o coração cheio de alegria. Nosso irmão presbítero Sérgio também, que Deus abençoe o nosso irmão, abençoe Ione, a Bruna. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Mande o seu recadinho. Que Deus também continue abençoando a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Cônego, como toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. Mande o seu recado para os seus irmãos que estão aqui nesta manhã. Quando eu fico olhando aqui para a foto de vocês, no meu coração há aquela expectativa
do dia em que nós vamos estar novamente juntos, pessoalmente, adorando, bendizendo, nos relacionando, lutando juntos pela fé evangélica. Aliás, nós continuamos a lutar, mas é claro que a presença dos irmãos, o contato com os irmãos é muito importante e abençoa tremendamente as nossas vidas. O nosso irmão Lucas está dizendo que a Jaísa está junto. Aleluia. Deus te abençoe, irmã Jaísa. Deus abençoe a sua vida. Queridos, vamos orar, vamos colocar esse momento diante do Senhor. Vamos buscar a presença do nosso Deus. A nossa irmã Cida também conosco. Esse Júlio que aparece aí é Renata lá no quarto. Que Deus te abençoe, Renata, minha digníssima esposa, e meu filho Felipe, que está tocando essa canção. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Vamos pedir a Deus que Deus esteja falando aos nossos corações nesta manhã, revigorando as nossas forças. Estamos começando mais uma semana e ainda nos vemos em meio a essa crise, mas queremos começar essa semana de uma forma abençoada, conectados com o Senhor, em sintonia com a sua verdade, com seus desígnios. Deus abençoe também os nossos irmãos Samuel Caetano, o grande Davi Marques. Que Deus abençoe os nossos irmãos Lenir de Oliveira, a nossa irmã Nana também conosco nesta manhã. Irmãos amados, queridos, como é bom aqui, mesmo que apenas através da foto, olhar para esses queridos irmãos. Vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã abençoada. Queremos te agradecer porque a tua palavra nos dá a certeza de que tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado, Pai, por teu caráter. Obrigado, Pai, porque somos alvos da tua glória, da tua majestade, do teu amor. Amor que é incondicional, infinito. Pai, recebe a nossa gratidão. Nós não merecíamos estar na tua presença como filhos, salvos, redimidos pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Mas, diante desse mistério que nós não compreendemos, que mente humana não consegue alcançar, nós estamos aqui. Nós temos a cada dia experimentado em nossas vidas a tua presença sustentadora. Obrigado, Senhor. Nesse momento, Pai, agora também nós rogamos que o Senhor esteja preparando os nossos corações, porque nós queremos sim, Pai, compreender espiritualmente a tua palavra nesta manhã. A tua palavra tem o poder de vivificar nossas vidas, Pai. E nós precisamos a cada dia, a cada momento, nós precisamos ser renovados por tua palavra e pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Pai, quebranta-nos. Também nesse momento nós oramos por aqueles nossos irmãos que estão também ministrando e recebendo a palavra através de outros ministérios. Abençoe servos, servas que estão agora também proclamando a salvação em Cristo Jesus, proclamando o teu poder, ó Deus, vivo e verdadeiro. Abençoe toda a tua igreja. E agora, Pai, rogamos, fale aos nossos corações. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Também queremos agradecer a Deus pela vida de nossa irmã Natiele, que está conosco, nosso irmão Diácono Adail.
Vamos lá, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. É ela que tem sustentado as nossas vidas através do mover sobrenatural do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, Salmo 13. Esse salmo tem algo tremendo a nos ensinar, lições preciosas. Esse salmo falou profundamente ao meu coração essa semana. Salmo de número 13. Também conosco a nossa irmã Leaci. Que Deus te abençoe, Leaci. Salmo de número 13. Abra sua Bíblia com temor e tremor. Abra sua Bíblia com fé, com expectativa de que Deus vai falar ao teu coração. Obrigado, Jaísa. Obrigado por essa palavra abençoadora. Nossa irmã Jaísa, conosco também nesta manhã. Salmo 13 é um salmo de Davi, e o salmista nos diz o seguinte: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de mim, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação, ó Deus. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Queridos, Jesus na oração sacerdotal está lá no Evangelho de João, capítulo 17. No versículo 17, Jesus ele ora ao Pai, pedindo ao Pai o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, nós estamos aqui nesta manhã, não unicamente agora, nesse momento, mas cada vez que nós lemos a palavra, meditamos na palavra, a cada momento que nós estamos em contato com Deus, com as coisas de Deus, nós estamos sendo santificados. Aliás, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos, sim, nós precisamos compreender as nossas motivações. Quando eu busco conhecimento na palavra de Deus, eu não busco porque apenas quero conhecer, porque eu quero acumular conhecimento. Mas eu busco na palavra de Deus a verdade. Eu busco na palavra de Deus a compreensão da verdade de Deus, do querer de Deus para a minha vida, para que eu possa viver essa verdade no meu dia a dia. E é assim que eu vou, a cada momento também, experimentar o princípio da santificação. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus como a verdade absoluta que nos santifica. Santificar é tornar santo. Nós somos santos, irmãos. Sede santos como eu sou santo.
E quando a palavra diz que nós somos santos, é claro que nós devemos compreender o sentido dessa palavra diante das Escrituras. Ser santo é ser alguém separado por Deus e para Deus. Todo salvo é um santo. Ele foi separado por Deus e para Deus. Aliás, aqui uma grande lição. Eu, como salvo, sou um santo. Mas, como um salvo, que é um santo, eu preciso viver a minha santidade para Deus. Eu preciso honrar a Deus com a minha vida de santidade. Importante a gente entender isso porque muitas vezes o ser humano ele quer ser salvo, mas ele não quer viver como um salvo. Ele quer ser salvo por Deus, mas não quer viver para Deus, quer viver para si mesmo. Não dá para fazer essa separação, não dá para dicotomizar essas duas realidades. Santificai-os, na verdade a tua palavra é a verdade. Para que eles possam te honrar, ó Pai, para que eles possam te servir a cada dia em santidade. E quando nós lemos o Evangelho de João, quando nós lemos um versículo anterior, aí nós vamos compreender mais ainda. Eu não li para a gente entender. Porque no versículo 16, Jesus, na oração sacerdotal, vai dizer: eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora nós entendemos mais ainda o versículo 17. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santos. O santo é aquele que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Não é do mundo. Não vive debaixo das ordens, dos desejos, das vaidades, das ambições deste mundo, deste sistema pecaminoso que vive na contramão da vontade de Deus. Então, nesta manhã, nós estamos aqui nos santificando. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando para nos santificar na verdade. Não na nossa própria verdade, não nas verdades que muitas vezes os homens fabricam, mas na verdade de Deus, a verdade absoluta que se revela através da sua palavra. Quando nós falamos em santificação, a santificação tem 3 aspectos. Nós temos a santificação definitiva. Essa santificação definitiva acontece quando o homem é regenerado, ele nasce de novo, então agora ele se torna um filho de Deus para viver em santidade. É definitiva, a salvação é definitiva. É uma obra que Deus realiza na nossa vida e que nada e ninguém pode nos tirar isso. Mas a santificação também, ela tem a sua realidade e revela também a sua realidade em nossa caminhada aqui nessa terra. Então nós somos santificados, isto é, nós nascemos de novo, e quem nasce de novo procura viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Esta é a santificação progressiva. Nós precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Então nós vamos nos santificando, nós vamos deixando aquilo que não convém para trás e trazemos as coisas novas que a palavra de Deus nos revela em Cristo Jesus. E a santificação final, que é a glorificação, quando um dia nós nos veremos na eternidade. Jesus, ele tem o poder de nos libertar da condenação do pecado, porque o pecado gera morte, morte eterna. O poder de Jesus tem a condição de nos libertar do poder do pecado, porque agora em Cristo
nós não vivemos mais na prática do pecado e o poder de Jesus nos livrará um dia da presença do pecado, quando nós nos veremos na glória. Só o poder de Jesus, a obra de Cristo. O poder de Jesus nos livra da condenação do pecado, do poder do pecado e um dia da presença do pecado. Nós estamos aqui buscando essa realidade para as nossas vidas. Nós estamos aqui procurando obedecer ao chamado de Deus, sede santos como eu sou santo. Nós não somos do mundo, não vivemos de acordo com os rudimentos desse mundo, desse sistema pecaminoso, imoral, que vive em rebelião contra Deus, o Criador, a sua santidade, a sua pureza. Então nós estamos aqui nos santificando, é mais uma oportunidade. Quando você em sua casa ora, joga o joelho no chão, lê a palavra, chora diante do Senhor, pede a Deus que Deus esteja te libertando daquilo que não convém, você está se santificando, buscando santidade de vida. E isso, irmãos, não é algo que nós buscamos uma vez por semana, é algo que precisa estar presente na nossa vida todos os dias. Então vamos nos santificar através desse salmo, o salmo de número 13, um salmo de Davi. Queridos, nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Nós podemos dividir esse salmo em 3 partes, é um salmo de Davi. Primeira parte está aí nos versículos 1 e 2. Nessa primeira parte, nós estamos aqui diante de um lamento. Davi, nesses 2 primeiros versículos, ele está se lamentando diante de Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Então, o salmista Davi, o rei Davi, ele começa esse salmo no lamento, no pranto, no choro. Ele está passando por um momento de sofrimento. Aqui, nesses 2 primeiros versículos, o homem de Deus, o filho de Deus, ele rasga sua alma diante do seu Criador. É o momento dele estar se despindo diante de Deus, abrindo o seu coração, rasgando o seu coração diante de Deus. Irmãos, nesses 2 primeiros versículos, aqui Davi, ele está revelando a sua humanidade. Ele é um ser humano limitado, sujeito às adversidades da vida, sujeito aos momentos difíceis da vida, aos momentos de dor, de aflição, de angústia. Então, Davi, ele começa esse salmo abrindo o seu coração, rasgando a sua alma. Ele está aqui expressando a sua dor, a sua tristeza. Aliás, irmãos, é muito importante a gente ter esse entendimento. Os salmos têm essa propriedade, têm essa particularidade. Os salmistas revelam sua humanidade, sem reservas, como aqui, Davi. O meu coração está em tristeza. Estou triste, Senhor. De repente você, nesse momento, está sendo tomado por uma tristeza, por uma angústia, por uma aflição, por uma decepção, uma frustração que dói muito em sua alma. De repente você ainda tem experimentado, tem vivenciado uma perda que te faz sofrer. Mas é muito importante que você, eu, nós,
Coloquemos diante de Deus essa dor, esse sofrimento, essa angústia. E não tenha vergonha disso, porque nós somos seres humanos, isso faz parte da nossa humanidade. Vamos ter cuidado com o acusador, o inimigo de nossas almas, porque ele é sujo. E ele percebe isso, percebe quando nós estamos tristes, para baixo. O diabo não tem o poder de ler os nossos pensamentos, só Deus tem. Só Deus é onisciente. Mas ele percebe, de repente, em nosso semblante, em nossas palavras. E ele vai tentar nos acusar, tipo, o que adianta ser um cristão se você está aí triste, angustiado, angustiada? Repreenda essa acusação do diabo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, porque nós somos seres humanos. E o próprio Senhor Jesus, que habita em nós, ele mesmo fez questão de nos deixar a par disso. Nesse mundo vocês vão passar por aflições. O Salmo 13 está nos ensinando, queridos, que nós precisamos reconhecer nossa humanidade. Somos seres humanos, limitados, estamos sujeitos às dificuldades, às adversidades que essa vida nos impõe, que a nossa vida limitada nos impõe. Por isso é importante nós estarmos derramando a nossa alma diante de Deus. Interessante que hoje em dia, irmãos, os seres humanos, e vou falar inclusive nós cristãos, muitas vezes como cristãos, nós não temos dificuldade em desabafar diante dos homens. Mas nós temos uma grande dificuldade em estar nos derramando diante de Deus. É interessante que hoje, com as mídias sociais, inclusive muitos cristãos, eles desabafam, né, para todos. Mas muitas vezes têm dificuldade em abrir o coração, em chorar diante do Senhor. E uma verdade é certa, irmãos, sempre quando um filho de Deus, uma filha de Deus, que tem vivenciado um momento de dor, joga o joelho no chão e chora diante do Senhor, vai ter dele o bálsamo. Vai ter da parte dele o Todo-Poderoso que é Pai, o Abba Pai, a consolação, o conforto. Por isso um cristão assim não vai se ver na necessidade de estar se desabafando diante das pessoas, muitas vezes até colocando coisas íntimas que não cabem. Eu não estou falando aqui que a gente não deva compartilhar as nossas lutas, irmãos, mas compartilhar com fé. O salmista aqui, no momento de dor, de sofrimento, ele busca Deus, ele busca o Pai. Ele abre o seu coração diante do Pai. Sim, ele lamenta, ele chora, ele está em prantos. Ele coloca diante de Deus o seu coração pesado, aflito, mas diante de Deus. É a primeira lição desse texto, desse salmo, o Salmo 13. Nós somos filhos de Deus, somos humanos, sujeitos às dores, às aflições, às angústias, às privações, às perseguições, às decepções da vida, às frustrações, fazem parte. Mas nós temos Deus, aliás, Deus nos tem. Deus nos tem. Nós pertencemos a Ele. E em Cristo nós temos livre acesso a Deus. Aliás, foi um princípio que a Reforma Protestante resgatou, o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós não precisamos que alguém nos ligue a Deus ou a Cristo.
mas nós sabemos que é Cristo, unicamente Cristo, que nos liga a Deus. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nós vimos essa semana. Então nós podemos nos achegar a Deus, lamentar, chorar, abrir o coração. O Salmo 13 nos ensina isso, queridos. Isso é um exercício espiritual imprescindível à nossa alma. No momento de dor, de aflição, busque primeiramente a Deus. Se derrame diante de Deus, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma reserva. Não esconda nada de Deus. Aliás, irmãos, muitas vezes nós estamos em meio a um sofrimento em decorrência de algum pecado. E muitas vezes, mesmo que de uma forma inconsciente, até na oração, nós não fazemos muita questão de colocar aquele pecado diante de Deus, até porque é um pecado que vai nos exigir muito para que possamos o deixar. Como cristãos, nós temos também uma tendência de esconder a sujeira debaixo do tapete. Não podemos fazer isso, até porque não podemos esconder nada de Deus. Abra o coração, sem nenhuma reserva. Se o sofrimento é consequência de um pecado, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. E quando eu falo em pecado, irmãos, nós temos uma tendência, de só pensar naquela categoria de pecados, roubar, matar, não é isso. Mas de repente eu estou sofrendo porque eu sou uma pessoa ansiosa. E como nós já vimos num estudo pela manhã lá na igreja, a ansiedade tem um tipo de ansiedade que é pecaminosa, essa ansiedade que nos faz viver em aflição constante, que nos faz viver tomados pelo medo. No verdadeiro amor, nós não temos medo, porque o amor lança fora todo medo. Então vamos abrir o nosso coração, irmãos, vamos rasgar a nossa alma, vamos colocar diante do Senhor as nossas dores, as nossas inquietações. Busque primeiro a Deus, faça como o salmista, faça como o rei Davi. E olha o que Davi enfrentou, e muitas coisas ele enfrentou, inclusive decorrência do seu pecado. Mas ele busca Deus, ele abre o coração diante de Deus. Faça isso. Faça isso. Vamos para o segundo ponto, irmãos. Segunda parte. Primeiro, o salmista, ele se lamenta, ele coloca sua dor diante de Deus, ele expressa o seu pesar através do pranto, do choro. Mas nos versos 3 e 4, a palavra diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, esse salmo é tremendo. Olha a grande lição desse salmo. Vamos entender, irmãos, que lamento, choro, pranto fazem parte da nossa vida, da nossa humanidade, da nossa limitação. Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos permitir que uma lamentação se transforme em lamúria, em reclamação. Porque o salmista que começa aqui esse salmo, rasgando a sua alma, em pranto, em choro, lamentando a sua dor, a sua dificuldade, o seu momento difícil, o seu momento de crise, de repente alguma perseguição, alguma privação.
Ah, eu fui humilhado. Ah, eu perdi o meu emprego. Ah, eu não tenho hoje recursos para isso e para aquilo. Sim, nós podemos colocar isso diante de Deus e devemos. Porém, quando verdadeiramente nós choramos diante de Deus, o próprio Deus, ele vai iluminar nossa mente para entendermos que nós, como filhos, somos mais que vencedores. Então nós não podemos permitir que uma lamentação, um choro, um pranto se transforme em lamúria, em reclamação, em vitimismo, em coitadismo. É muito triste, irmãos, perceber pessoas que se dizem cristãs, revelando o vitimismo, coitadinho de mim, coitadinha de mim. Olha como que eu sofro, olha o que eu tenho passado. Mas não há uma reação. E aqui o salmista está nos ensinando o seguinte, que ele sim está sofrendo, ele está passando um momento de dor, mas ele não vai deixar que a dor, que o sofrimento esteja paralisando a sua vida. Por isso ele vai colocar diante de Deus no verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Então o salmista, ele chora diante de Deus, mas o choro dele diante de Deus, esse relacionamento diante de Deus, o leva também a pedir a Deus que Deus dê a ele forças para ele continuar seguindo a vida. Quando o salmista pede aqui, ilumina os meus olhos, é como se ele estivesse pedindo, em outras palavras, Senhor, me ajude a enxergar tudo isso de uma forma correta, de uma forma que eu possa vencer no teu poder. Eu não quero ser paralisado pela ignorância, eu não quero ser paralisado pelas incertezas. Eu sei que o Senhor tem o poder de iluminar minha mente, isto é, de fortalecer a minha vida, a minha alma, para que eu possa enfrentar esse momento. É lindo, irmãos. Nós não podemos permitir que uma lamentação se transforme em lamúria, em reclamação, em um coração azedo. É muito triste perceber cristãos que passam uma vida toda reclamando, murmurando, lamuriando, acusando inclusive A, B ou C por seu infortúnio, por sua dor. Não é o propósito de Deus. Deus nos separou, nos deu uma vida nova, justamente para que isso não aconteça. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós até compreendemos, né? Aliás, muitas vezes nós temos esse conhecimento dessas passagens, mas como é difícil colocar na prática. O que você tem passado? Qual é a sua dor? A sua tristeza? Coloque diante de Deus, abra o coração para Ele. Mas os mesmos lábios que lamentam são os lábios que precisam pedir a Deus: Senhor, ilumina. Senhor, ilumina os meus olhos. Senhor, me faça enxergar tudo isso. Senhor, me faça passar por tudo isso de uma forma verdadeira, abençoada, de uma forma que eu possa estar caminhando dignamente, corretamente. Até porque eu sou teu filho, eu preciso honrar o teu nome, eu carrego o teu nome em minha vida. E eu não quero de forma nenhuma que as pessoas olhem para mim e vejam em mim
alguém que, por mais que diga ter fé em Deus, na prática isso não se evidencia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Primeiro, o salmista, ele se lamenta, abre o coração, rasga a sua alma, se despe, sem nenhum tipo de reserva. Mas o salmista também entende que precisa suplicar a Deus que Deus lhe dê forças. Ilumina os meus olhos, para que eu veja acima de tudo o teu poder, a tua glória, para que eu veja acima de tudo o poder do teu Filho Jesus Cristo, para que eu veja acima de tudo Jesus Cristo ao meu lado, porque Ele me prometeu isso, e eis que estou convosco todos os dias. E por que Jesus nos deu essa promessa? Porque Ele sabia, Ele sabe, conhece a nossa vida, conhece as nossas lutas. E Ele sabe que nós só vamos vencer com Ele. Por isso Ele falou que estaria conosco todos os dias. Por isso nós precisamos pedir a Deus a cada dia: Senhor, ilumina os nossos olhos, joga a luz em nossas trevas, como em outro salmo nós lemos. Joga a luz nas minhas trevas, Senhor. Eu não quero ser tomado pela ignorância espiritual como muitos são, que vivem assim, sendo jogados pelas circunstâncias da vida de um lado para o outro, como a palha que o vento dispersa lá no Salmo 1. Eu não quero ser a palha que o vento dispersa. Eu não quero ser jogado de um lado para o outro, pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida. Até porque agora eu entendo que sou teu filho, teu servo, e eu quero viver como tal. Grande lição desse salmo. Tenho certeza que está abençoando tua vida agora, meu irmão. Diga aí um amém. Você pode colocar aí um amém. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus. Agora estou clamando a Ti, ilumina os meus olhos, me fortaleça, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não me veja assim como um morto. Alguém que está dentro de uma sepultura, sem vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O cristão é alguém diferente. É alguém que revela a vida de Deus em sua existência. Oh, glória a Deus! E nós não podemos, em nome de Jesus, permitir que ninguém e nada nos coloque em outra posição, numa posição de derrotados, irmãos. Somos mais que vencedores, mais que vencedores. Primeiro o salmista, ele lamenta, ele expõe a sua dor, o seu sofrimento, rasga o peito, o coração diante do Senhor, mas ele sabe que esse lamento não pode se transformar em lamúria, em reclamação, em vitimismo, em coitadismo. Por isso agora ele clama, ele ora, agora ele suplica a Deus, que Deus esteja iluminando os seus olhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Pai, eu agora quero que o Senhor fale ao meu coração, me ensine a passar por isso. Eu quero passar por isso. Mesmo sabendo, Pai, que o tempo pertence a Ti. O tempo de Deus, o kairós de Deus, não é o nosso tempo, o nosso cronos. Muitas vezes nós queremos transformar o kairós de Deus, o tempo de Deus, no nosso cronos, no nosso tempo. Não é assim, irmãos. Deus tem os seus propósitos. Nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus que conduz todas as coisas de uma forma sábia, perfeita, eterna. Aliás, nós temos experimentado isso nessa crise, né, irmãos?
A princípio nós pensávamos que seria algo bem rápido e não está sendo. E por que não está sendo? Porque eu tenho a clara convicção, irmãos, que Deus está usando essa crise na vida dos seus filhos para os libertar de muitas coisas. Você já parou para pensar nisso? Você tem olhado para essa crise que nós estamos passando com esse olhar, através dessa perspectiva, que é um momento em que Deus está te fazendo parar para você pensar na sua vida, para você pensar em suas incoerências, para você pensar sobre aquilo que muitas vezes está na sua vida que não convém. Por isso que eu, particularmente, em minhas orações, eu peço a Deus sempre o seguinte: libertação, cura, paz e alegria no Espírito Santo. Eu, você, nós precisamos de libertação, de cura, de sermos libertos, curados de tudo aquilo que não convém. Suplique, suplique. O lamento não se transforma em lamúria e reclamação, mas segundo a palavra de Deus, todo lamento precisa se transformar em súplica, em oração fervorosa. Ah, Senhor, ilumina os meus olhos, joga luz nas minhas trevas, me faça compreender tudo a partir da Tua palavra, não a partir daquilo que eu acho ser certo ou errado. Nós estamos sempre falando sobre isso, não devemos nos cansar, porque é uma grande tentação nós querermos interpretar a vida a partir de nós mesmos. Isso joga o homem num abismo, queridos. Por isso que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para os meus caminhos. Se você tem enfrentado um sofrimento, uma dor, peça a Deus para iluminar os teus olhos, para que você possa interpretar tudo isso e vivenciar esse momento através da palavra e do querer dele exclusivamente. Mas o salmista também diz no verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Estou suplicando, Senhor, porque eu não quero que os meus inimigos prevaleçam contra mim. Aliás, irmãos, quem são os nossos inimigos? Quem é o teu inimigo, o meu inimigo? Quem são os nossos inimigos? São as pessoas? Aliás, muitas vezes nós estamos vivendo um momento de dor porque nós achamos que são as pessoas que estão nos fazendo sofrer. Claro que, de alguma forma, as pessoas podem ser usadas para nos fazer sofrer. Mas será que são as pessoas que são nossas inimigas? Aliás, eu queria perguntar isso aos irmãos. Os irmãos podem compartilhar aí. Quais são os inimigos dos filhos de Deus? Quais são os nossos reais inimigos? Quem pode compartilhar aí? Vou esperar um pouquinho. Essa é uma boa pergunta dentro desse salmo. Um salmo onde o salmista lamenta a sua dor, mas ele também suplica. Ele pede a Deus que Deus dê a ele forças. Ele pede a Deus que Deus o ajude contra os inimigos de sua alma, de sua vida, para que os seus inimigos não prevaleçam contra ele, para que os seus adversários não prevaleçam contra ele. Alguém pode me dizer, quem aí, os nossos irmãos que estão conosco, alguém pode aí nos dizer quem são os nossos inimigos de fato? Estou esperando, hein? Já que é domingo pela manhã, escola dominical, estudo bíblico. Quem são os nossos inimigos, irmãos?
Quem são os nossos inimigos? Bem, Sidney já começou, Satanás. Satanás, ele é um dos nossos inimigos. Na verdade, nós temos três inimigos de nossa alma. Então, a Sidney já colocou aqui um deles, Satanás. Sim, ele é o adversário de nossas almas. Mas, segundo a palavra de Deus, nós temos mais dois inimigos. Alguém lembra? Mais dois inimigos. Satanás mas quem? Mas quem? Satanás é um dos nossos inimigos. O nosso eu carnal, é o segundo dos inimigos de nossa alma. A nossa mente, como colocou aqui Évere, a mente corrompida. Então, o nosso lado carnal, o nosso eu, ele se transforma também em um inimigo de nossa alma. Então, os três inimigos, Satanás, o nosso eu carnal, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Sérgio está falando aqui, isso aí, Sérgio. Então, olha só, os três inimigos da alma humana, Satanás, a carne, a nossa natureza pecaminosa, essa inclinação a fazer aquilo que não agrada a Deus e que afeta negativamente a nossa vida. E faltou aí o terceiro inimigo. Quem vai lembrar do terceiro inimigo que falta? João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz para a gente não amar o quê? E quando nós lemos aqui no início o Evangelho de João, capítulo 17, ali também Jesus falou. Ali Jesus nos ensinou. Isso, Cida. O terceiro inimigo é o mundo. Ah, Viviane aqui. Isso aí, Viviane Fazol. Muito bem, irmã. O mundo. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. O mundo jaz no maligno. Então o salmista, ele está num momento de dor, ele lamenta, o seu lamento é transformado em súplica, ele pede a Deus que Deus ilumine os seus olhos, que Deus o faça enxergar com os olhos dele, os olhos do divino, porque assim ele vai ter uma compreensão divina da sua realidade, aquilo que está ao seu redor. Ele vai poder decifrar o que está acontecendo com ele. E é claro que ele vai pedir a Deus que Deus não permita que os seus inimigos prevaleçam contra ele. Quem são os nossos inimigos? Satanás, esse mundo. Ele é o príncipe desse mundo, esse sistema pecaminoso que vive em rebeldia contra Deus, imoral, promíscuo, e também a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne que precisa ser suplantada pela ação do Espírito Santo. Por isso, quanto mais o cristão, ele se santifica, ele busca, ele ora, ele lê a palavra, o Espírito Santo vai neutralizando a carne, vai neutralizando. É claro que nós só nos veremos livres dessa natureza, nós só nos veremos livres dessa natureza na glorificação. Por isso que é a nossa luta interior, aquilo que Paulo nos ensina lá na carta aos Romanos. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o querer fazer o bem está em mim, porém não realizar, é a nossa luta interior, irmãos.
Então, nesse momento de sofrimento, o salmista também pede: Senhor, eu estou aqui sofrendo, mas não permita que os meus inimigos prevaleçam contra mim, não permita que o meu eu tome as rédeas das tuas mãos e comece a conduzir a minha vida. Não permita que Satanás esteja me manipulando, usando o mundo para isso, os prazeres do mundo. Ah, Senhor, me ajude, me fortaleça, Senhor. E é claro, irmãos, que quando um filho de Deus, ele lamenta dessa forma, ele chora, se vê em prantos diante de Deus, rasga o seu coração, a sua alma. Esse lamento vai o levar à súplica, vai o levar à oração. Ele vai pedir a Deus que Deus o fortaleça, que Deus esteja fortalecendo as suas mãos para que ele possa, em nome de Jesus, combater os seus inimigos, o seu eu carnal, a sua natureza pecaminosa que muitas vezes quer o conduzir por caminhos que não são os caminhos de Deus, Satanás que está aí sempre nos tentando, e esse mundo como uma arma em suas mãos. Então ele suplica. Mais uma vez eu quero dizer, na vida de um filho, de uma filha de Deus, a lamentação não pode se transformar em lamúria, em reclamação, em vitimismo, em coitadismo, mas a lamentação, ela se transforma em súplica, em oração, oração de fé, aquela oração que nos faz buscar em Deus o poder, a graça, as misericórdias, a unção, a intrepidez para enfrentarmos os nossos inimigos. E quando essa obra ela é realizada na nossa vida, olha o final, queridos, é a terceira e última parte do Salmo. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me fez muito bem, porquanto me tem feito muito bem, tem me abençoado. Nós temos uma ordem lógica aqui, é muito importante a gente entender isso, irmãos. Há uma ordem lógica aqui. Em nossa humanidade, em nossas limitações, em nossas dores, em nossos sofrimentos, em nossas tristezas, nós lamentamos, choramos, pranteamos diante de Deus, rasgamos a nossa alma, rasgamos o nosso coração, colocamos tudo diante de Deus com fé, com esperança. Por isso, ao lamentarmos, nós também vamos suplicar. Nós não vamos permitir que a lamentação se transforme em lamúria, em reclamação, em murmuração, em acusações. Mas pelo contrário, vamos buscar o poder de Deus, a unção de Deus, é a alegria da salvação. Eu estou na presença do Senhor, Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, é Ele que governa a minha vida, eu estou em suas mãos, Ele está no controle de tudo, Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias. E é claro que quando eu sou tomado por essas verdades tomam a minha vida, é claro que eu vou me alegrar. Eu vou ser tomado pela alegria da salvação, a alegria de saber que eu pertenço a Deus e que o diabo não vai me tocar no sentido de aniquilar minha vida. Não vai. Ele pode transtornar o meu caminho, mas eu pertenço a Deus. Por isso, no tocante a mim, eu confio na tua graça, Senhor. Olha como o salmista termina esse salmo. Eu confio na tua graça. Eu não mereço, mas eu confio na tua graça. Eu confio no teu favor imerecido. Eu confio no teu amor que é incondicional. Por isso, mesmo em meio ao sofrimento, e é importante a gente perceber isso aqui, irmãos. Quando o salmista ele termina esse salmo, não quer dizer que o coração dele, o momento difícil dele, passou. De repente,
Ele está ainda em meio ao sofrimento, mas isso não vai importar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Eu sou salvo. Por isso cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu cantarei, eu estarei alegre diante do Senhor, de bem com a vida, de bem com a vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E aí nós vamos fazer toda a diferença como cristãos. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer verdadeiramente ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Aí verdadeiramente as pessoas vão dizer aquela casa ali é uma casa de Deus, é uma casa de crentes. Porque mesmo percebendo as nossas aflições, as nossas dores, as nossas perdas, as nossas privações, há um cântico de louvor em nossos lábios. Há uma alegria, há um contentamento. É a alegria da salvação, irmãos. Essa alegria não está condicionada a nada que possamos ter ou deixar de ter nessa terra. É triste quando até nós, como cristãos, nós tentamos buscar alegria nas coisas terrenas, naquilo que possamos ter ou deixar de ter, ou deixar de passar aqui. A nossa alegria é uma alegria divina, irmãos, que vem direto do trono do nosso Deus. Deus para o nosso espírito. É algo sobrenatural, divino. No tocante a mim, confio na tua graça, mesmo em meio aos meus sofrimentos. Eu me alegro na tua salvação, por isso eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Alegria da salvação. Tremendo esse Salmo 13, irmãos. Esse Salmo 13, de uma forma didática, nos ensina a enfrentar as adversidades da vida, os momentos difíceis da vida. Lamento, súplica, oração fervorosa e adoração. Adoração. Louvor. Louvor. Vendo alguém comentando esse salmo, e ele fez uma colocação que eu achei tremenda, para a gente encerrar. O nosso irmão, ele pensou o seguinte ao olhar para esse Salmo 13. O salmista aqui começou com essa expressão: até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Mas o Senhor também, muitas vezes, nos diz: até quando? Ó filho, ó filha, até quando, ó filhos? Em alguns textos da Bíblia nós encontramos essa expressão sendo usada por Deus. No Salmo 4, versículo 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira. Na tradução NVT, o tradutor, ele
faz a seguinte colocação e traduz o texto da seguinte forma: até quando, ó homens, jogareis a minha reputação na lama? Isso aqui é muito sério, irmãos. Até quando, ó homens? E não pense que ele está falando aqui para os incrédulos, não. De alguma forma também. Mas, acima de tudo, está falando para nós, seus filhos. Como está lá no Êxodo, capítulo 16, verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vamos pensar também, irmãos, nessa perspectiva. Deus até nos dá a liberdade de chegarmos diante dele em lamento. Até quando, Senhor? Até quando vai perdurar o meu sofrimento? Faz parte. Não há pecado nisso. Desde que seja feito com humildade, com dependência. Mas também, queridos, vamos pensar que muitas vezes Deus também está nos dizendo: até quando? Até quando? Até quando nós vamos nos comportar de uma forma que não é a forma correta? Até quando vamos ter reações que não são reações corretas? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando jogareis a minha reputação na lama através do mau testemunho, através de uma incapacidade de enfrentar as dificuldades da vida, sendo tomados pela reclamação, pela lamúria, perdendo o controle? Até quando? Deus nos dá a liberdade de chegarmos diante dele e abrirmos o nosso coração e dizer: até quando, Senhor? Até quando? Mas é claro que, acima de tudo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O meu cronos se submete ao teu kairós. O meu tempo se submete ao teu tempo, Senhor. O espinho está na carne. Podemos até sentir dor e expressar a nossa dor como Paulo, mas nós vamos ouvir também de Deus: a minha graça te basta. E basta. Mas também vamos, irmãos, ouvir Deus nos dizendo: até quando? Até quando, filhos, não vão se comportar como devem se comportar? Até quando vocês tornarão a minha glória em vexame através de um mau testemunho? Até quando jogareis minha reputação na lama? Até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Pensemos nisso. Você pode dizer até quando, mas também ouça Deus dizendo para você, para mim, para todos nós: até quando? Até quando? E eu penso que nesse tempo, Deus, Ele quer nos restaurar em muitas coisas. E bem provável que em muitas coisas Deus não vai dizer mais para nós até quando, mas vai dizer ou está dizendo: é agora. É agora. É agora que isso ou aquilo precisa ser tratado na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. E é claro que, como pecadores, nós vamos continuar ouvindo de Deus até quando. Mas é claro também que Ele vai nos santificar, Ele vai nos curar, vai nos tratar, para que possamos a cada dia mais assimilarmos o Seu Filho, Jesus Cristo, assimilarmos a vida de Cristo.
porque isso é santificação e é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então não vamos esquecer, hein? Depois continue lendo esse salmo. Lembre-se: lamento, súplica, adoração. Adoração. Louvor, alegria. Alegria da salvação. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Nós vamos terminar orando. Queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 19/5. É isso, Sidneia? Dá um ok aí. Nossa irmã Sidneia, dia 19/5. No dia 22 também está conosco a nossa irmã Catiane. Quem quiser já desejar aí um feliz aniversário para essas duas irmãs que estão conosco aí. Nesta manhã, a nossa irmã Sidneia vai aniversariar no dia 19 e a nossa irmã Catiane no dia 22. No dia 23 também está conosco o nosso irmão Milton Schwenk, nosso irmão Naná. Que Deus abençoe também o nosso irmão. No dia 19, o nosso irmão Leonardo Schmidt, lá da congregação. Que Deus também abençoe o nosso irmão Leonardo Schmidt. Então esses são os aniversariantes dessa semana. Então no dia 19 a nossa irmã Sidneia, no dia 22 a nossa irmã Catiane, no dia 23 o nosso irmão Milton Schwenk, no dia 19 o nosso irmão Leonardo Schmidt. Que Deus abençoe esses nossos irmãos. Queridos, nós temos também aniversário de casamento. No dia 18, a nossa irmã Irene e o nosso irmão Dante. Que Deus abençoe tremendamente esse casal abençoado. E no dia 20/5, é isso, Ruth e Adail? Aniversário de casamento. Vai ter um almoço gostosinho, amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aniversariando. Em suas vidas matrimoniais. Então, aniversário de casamento, dia 18, Irene e Dante, e no dia 20, Ruth e Adail. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Queridos, vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. Que nós tenhamos um dia abençoado, uma tarde abençoada. Que essa palavra fale profundamente, continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós não vamos permitir que o diabo roube essa palavra. Por isso, vigie, ore. Peça a Deus que Deus te fortaleça para isso. Para que você viva esta palavra que Ele falou ao teu coração. Palavra do Senhor. A Ruth está dizendo aqui, bodas de prata. E que benção, hein, Ruth? Bodas de prata. Vai ser uma bênção. Parabéns, parabéns. Ruth e Adail, parabéns. Bodas de prata, que bênção. Deus também abençoe a Irene, o Dante. Então vamos orar, queridos, vamos agradecer a Deus. Hoje à noite nós vamos encerrar esse dia às 19 horas, cultuando a Deus. Que você tenha uma tarde abençoada. Às 19 horas nós estaremos aqui novamente, adorando e bendizendo ao Senhor. Nós vamos orar, agradecer pelos aniversariantes, aniversário de casamento. Vamos continuar, irmãos, orando pelo nosso país, diante dessa crise que nós temos passado. Vamos orar também pelos governos estabelecidos. Vamos orar pelo governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Que Deus esteja iluminando os nossos governantes.
que Deus esteja dando aos nossos governantes a sabedoria para conduzir esta nação num momento como esse, conduzir a nossa nação de uma forma equilibrada. Isso é muito importante, que Deus dê sabedoria às lideranças. Num momento como esse, o líder precisa revelar, equilíbrio, sabedoria, bom senso. Então nós vamos orar para que Deus esteja abençoando os governantes de nossa nação, as autoridades constituídas. Mas, irmãos, nunca perdendo de vista, nós sabemos disso, independente de qualquer coisa, independente dos homens, Deus, ele continua conduzindo a humanidade. Deus continua conduzindo a história dos homens. É Ele que está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu domínio. Por isso, mesmo que a terra se transtorne, nós sabemos que o nosso porto seguro é Deus, na pessoa de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar olhando para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano. Então vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Também queremos agradecer a Deus pela presença do nosso irmão Fábio Castro, que está conosco também nessa manhã. Também queremos agradecer a Deus pela vida do reverendo Carlos Magno, que está conosco. Deus te abençoe, Carlos Magno, pastor Carlos Magno, a sua igreja, família. Nosso querido irmão reverendo Carlos Magno, também conosco nesta manhã. Vamos, irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Especial porque estamos na presença, acima de tudo, de Deus. E a palavra dele, a verdade absoluta, imutável, falou profundamente aos nossos corações. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, por esta manhã abençoada que o Senhor nos concede com vida. Abençoada porque estamos vivendo esse dia na tua presença como filhos, como servos, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra que nos ensinou tremendamente nesta manhã como nós devemos lidar com os sofrimentos, as crises, as dores, lamentando, mas suplicando, orando com fé e sempre com canto de louvor em nossos lábios, sempre numa postura de adoradores. Não vamos permitir, em nome de Jesus, não na nossa força, porque nada somos, mas no poder de Jesus, nós vamos buscar unção para que o nosso lamento não se transforme em lamúria, em reclamação, em vitimismo, em coitadismo, mas que o nosso lamento se transforme em súplicas, em oração, a oração de fé. Nós também vamos, em nome de Jesus, nós vamos transformar o nosso lamento, a nossa dor, em mais uma oportunidade de estarmos te adorando, te bendizendo, porque a nossa adoração não está condicionada a nada que possamos ter ou deixar de ter nessa vida. A nossa adoração é algo divino, sobrenatural. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria, a nossa paz, o nosso contentamento, a nossa completude está exclusivamente em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra. Também agora queremos te agradecer por essas vidas que vão estar aniversariando nessa semana. Abençoe a nossa irmã Sidneia, a nossa irmã Catiane, nosso irmão Milton, o nosso irmão Leonardo. Abençoe essas vidas, continue iluminando essas vidas, fortalecendo essas vidas, e que essas vidas continuem, ó Pai, te servindo, te glorificando, te exaltando, como servos e servas que possam viver a cada dia mais para a honra e glória do teu nome. Também, Pai,
Rogamos que o Senhor continue abençoando o casamento de nossos irmãos Irene, Dante, Ruth e Adail. Continue abençoando a vida desses dois casais, que eles continuem honrando o teu nome e honrando também essa instituição que não é humana, mas divina, o casamento, o matrimônio, criado por Deus para nos abençoar e para nos fazer viver aqui na terra de uma forma abençoada. Obrigado, Senhor. Continue não somente dando a esses casais, mas a todos os casais forças para continuarem honrando essa instituição chamada casamento. Abençoe a todos. Ó Pai, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Recebeis a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Já estão aí dando um glória a Deus? Sidney já deu. Glórias ao nosso Deus. Nosso irmão Sérgio, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas expressões são tão maravilhosas, são expressões de fé. Faça isso, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus. Os filhos de Deus precisam ter um cântico de louvor, de adoração em seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. À noite nós estaremos aqui retornando para a honra e para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Todos tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.